Se eu conseguir realmente um dia sair do fundo do poço, eu tenho total certeza que você também consegue. Esse vídeo ele não é um clickbait. Eu não estou aqui querendo atrair a sua atenção para gerar views no YouTube, mas sim para poder te ajudar. Como foi que eu um dia saí do fundo do poço, não só uma vez, como várias outras vezes. E antes de falar dessa situação, eu preciso dizer que o fundo do poço ele é algo natural na vida de todo ser humano. Se você está vivendo um processo doloroso, se esse seu processo hoje está completamente doloroso, eu tenho total certeza que um dia você vai sair dele. Mas depende muito da tua posição, depende muito de onde você está agora e qual comportamento você está tendo para que você possa sair o mais rápido possível. O fundo do poço ele pode demorar um mês também, como ele pode demorar 10 anos, a depender de como você está se portando. Há muito tempo atrás, da época da Bíblia, o fundo do poço ele é considerado deserto. Para você ter noção, não sei se você é cristão ou não, mas eu acredito muito em Deus, Jesus foi colocado 40 dias no deserto sendo atentado pelo diabo. Então, assim, se você parar para pensar, imaginar que Jesus foi para o fundo do poço, quem dirá nós? Então, assim, o fundo do poço basicamente é um recomeço. Você toma uma posição na sua vida, essa posição da sua vida ela é completamente errada, possa ser que seja um relacionamento, possa ser que seja uma autoridade no seu trabalho, ou um posicionamento no seu trabalho, na sua empresa, ou algo do tipo onde você se envolve. Esse posicionamento ele dá errado, você cai no fundo do poço se não tiver mais estrutura. E o fundo do poço é basicamente para que você possa recomeçar. Mas por que eu falo que se eu conseguir sair do fundo do poço, vocês também conseguem? É porque, de fato, todo mundo tem a capacidade de sair do fundo do poço. Você pode ser um cara sozinho, solitário, e basicamente é isso que o fundo do poço proporciona. Provavelmente deve estar sem dinheiro também, porque é um dos principais motivos de estarmos no fundo do poço, é a falta do dinheiro. Então, assim, qual é o primeiro passo que você deve dar? Entenda isso como um conselho, eu não vou cortar esse vídeo, eu vou gravar e vou postar dessa maneira porque, de fato, eu estou querendo te aconselhar. Eu não estou te querendo comprar absolutamente nada, nem te direcionar para nenhum link na descrição ou algo do tipo. Simples fato, eu quero te prender aqui para poder realmente te ajudar. E esses serão os minutos mais importantes da sua vida. E acredite, é raro hoje no marketing, no mercado digital, as pessoas ajudarem sem querer nada em troca, né? Enfim. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você tentar entender qual é a sua posição. Você está vendo, eu não estou lendo absolutamente nada e estou levando como a minha experiência. Eu estou pegando a minha experiência e levando para você qual é o atalho, o caminho certo para que você possa sair de imediato do fundo do poço. Então, assim, você primeiro precisa entender qual é a sua posição. Você precisa olhar para si e falar, realmente eu estou no fundo do poço porque, de fato, eu não tenho grana, quebrei uma empresa ou estou em um relacionamento que acabou, isso te desestabilizou e deixou você muito mal. Então vamos usar algo como empresa quebrada, você faliu uma empresa, como exemplo para que a gente possa dar seguimento. Vamos dizer que eu fali uma empresa. E eu hoje estou no fundo do poço, sem dinheiro, sem direcionamento, estressado e com a cabeça cheia. Por quê? Porque através de uma quebra empresarial, acontece que, como eu sou um homem casado, existe uma esposa e uma família que depende de mim. Então, essa quebra empresarial não vai só afetar a minha vida, como vai balançar todas as minhas estruturas, a estrutura da minha família. E isso é um ponto muito forte para que eu possa entrar no fundo do poço. Mas o primeiro passo que você tem que dar, com base nas informações que você tem aqui agora, é entender que você está no fundo do poço. Você precisa se visualizar dentro do fundo do poço e entender que aquilo aconteceu porque teria que ter acontecido. Então você não pode lamentar. O primeiro passo é não lamente estar no fundo do poço, não murmure, não fique reclamando. Se você está no fundo do poço, agradeça. Por quê? Porque agora é a hora de recomeçar. Você lutou e perdeu a batalha. Não quer dizer que você perdeu a guerra, você perdeu apenas a batalha. E acredite que lá na frente você vai agradecer, porque o fundo do poço te leva sempre para algo melhor. Então o primeiro passo é entender. Entender o que você está no fundo do poço, acabou, é isso. Deixa de lado, para de reclamar, foca agora no processo. Qual é o segundo passo? O segundo passo, você precisa se apegar em algo. Os dias estão passando, o tempo está passando e você, lógico, precisa e necessita colocar a sua cabeça no lugar. Mas para que você possa fazer isso de forma rápida, você precisa entender quem é você. Você nunca vai ser a voz que está no seu ouvido. Você é a pessoa que escuta essa voz. Muitas das vezes sua voz está falando, você é um cara inútil, você é um cara que não presta, você é um cara que não vai prosperar, você é um cara que não vai chegar a lugar nenhum. Você não é essa voz. Você é a voz que escuta essa voz. Entendeu? Você é a pessoa que escuta essa voz.
Então nunca pare para prestar atenção na sua voz, porque essa voz que canta e grita no seu ouvido é praticamente o medo, e o medo tende a querer te desanimar, tende a querer te deixar deprimido. Por quê? Porque o nosso cérebro ele não entende quando a gente está, de fato, buscando uma solução ou, de fato, com medo de algo, de algum perigo, a gente não consegue discernir. Então esses alertas é meio que para te dar um aviso, para te preparar, na verdade. Mas enfim, não, você não é essa voz, tá? Então você precisa entender que você é a pessoa que escuta a sua voz. Então se você rola TikTok, se você vê conteúdos que te puxam para baixo, músicas tristes e algo, você é essa pessoa que escuta essas músicas e não a pessoa que te puxa e te empurra a ouvir essas músicas. Então pare imediatamente a dar ouvidos a essa voz. Terceiro passo, né? Eu vou me perder aqui, mas de fato eu vou gravar e vou postar. Terceiro passo é você se apegar a algo. Você precisa se apegar a algo. Eu me apeguei a Jesus e foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. A partir do momento que eu me apeguei a Jesus, eu comecei a olhar para dentro de mim e vi que muita coisa estava errada e eu precisava mudar completamente muitas atitudes. Eu era um cara que eu gostava de mentir, eu era um cara que eu gostava de aumentar as coisas, eu era um cara que eu tinha um ego muito elevado. Então, o fundo do poço me proporcionou a consertar isso, pois eu precisava ter um direcionamento e o meu direcionamento foi buscar a Deus. A partir do momento que eu busquei a Deus, tudo mudou. Então, assim, quando você busca a Deus ou você busca uma religião qualquer, onde você deva realmente, de fato, se apegar, você começa a olhar para dentro de si, mas não só para dentro de si, como também para fora, a analisar as pessoas que estão ao seu redor. Você começa a entender que aquela pessoa que tentou te ajudar é uma das melhores pessoas possíveis, que pode estar te dando agora o maior apoio possível para que você possa se levantar. Então você deve se apegar aos mínimos detalhes. Quando eu estava no fundo do poço lá em 2021, toda noite eu tinha uma rotina de quando dava 5 horas da tarde, eu ia para o quintal da minha casa, olhava para o céu, via os aviões passando e falava: um dia eu vou voltar a ter essa vida novamente. E eu ficava com os meus gatos, eu ficava sonhando, pensando naquilo. E eu não me via mais naquele lugar, que era Aracaju, eu não me via mais naquele lugar. E hoje eu não moro mais em Aracaju. Hoje, naquela época eu não era casado, hoje eu sou casado. Naquela época eu tinha completamente falido a minha empresa, eu não tinha nada, eu não tinha nem como dar um passo para frente. Tipo assim, de fato, eu só queria fazer coisas que eu não posso falar aqui, mas graças a Deus eu não fiz. Por quê? Porque eu me apeguei a algo. E quando eu me apeguei a Jesus, eu comecei a andar. Mesmo eu não tendo a visibilidade de onde eu estava indo, eu estava caminhando. Então, a partir daí, a partir desses momentos que eu tinha comigo mesmo, minha natureza, com os meus gatos, eu olhava para o céu, via os aviões passando e tentava identificar como é que eu faço para sair disso. Eu comecei a pensar em soluções de saída. Então, eu comecei a mudar o modelo da minha voz. A minha voz ela já não estava mais com medo. A minha voz já estava preparada a dar um passo para que a gente pudesse sair juntos daquela situação que era o fato, o fundo do poço. Então, assim, o primeiro passo que eu tive foi ajudar pessoas. E esse, de fato, é o melhor meio para que você possa prosperar. Você não precisa querer nada em troca agora. A partir do momento que você planta, você colhe. Então, a partir do momento que você decide ajudar sem cobrar nada, sem querer nada em troca, o próprio Deus, o próprio algo em que você acredita vai te trazer aquilo, porque isso se chama a lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Se você planta coisas ruins, vocês vão colher coisas ruins. E se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Então, de fato, o melhor método é você ajudar. Ajude sem querer nada em troca. De fato, se você é um cara que é um designer e sabe fazer muito bem arte, você dê uma arte para alguém que necessita, por exemplo. Não precisa ser um dono de uma empresa, mas o seu vizinho que está ali precisando de algo. De fato, aquele seu vizinho pode levantar uma vida gigantesca para você e você não percebe. Aquele vizinho ali pode ter um contato que, através desse contato, ele vai perceber que você precisa de ajuda e ele vai te colocar em um lugar melhor. Então, você não fique analisando em quem você vai dar a mão. Você precisa ajudar sem querer dar algo em troca. Esse foi o primeiro passo que me fez sair do fundo do poço. O segundo passo foi mudar completamente a minha forma de pensar e de agir. Eu era um cara que bebia, eu era um cara que ia pra farra, eu era um cara que não acreditava totalmente em Deus, eu era um cara que não acreditava completamente em um casamento, em que uma família poderia ser feliz. E eu hoje comecei, hoje não, né? Eu já estou com a cabeça fechada para isso, mas naquela época eu comecei a pensar totalmente diferente. Eu comecei a desejar uma família, eu comecei a desejar ter uma vida melhor, eu comecei a desejar não querer mais andar em ambientes onde havia bebidas alcoólicas. E eu hoje sou completamente um homem que não bebo, que não vou para festas e que não estou mais sozinho. Eu sou casado, vivo uma vida em santidade com Cristo, amo a minha esposa. Nunca, em hipótese alguma, passa na minha cabeça de trair a minha esposa, porque isso não faz parte de um homem edificado e transformado. E basicamente hoje os meus sócios, as pessoas que andam comigo, têm o mesmo pensamento. A gente leva assim, um homem que trai a sua mulher, ele não é
digno de andar comigo, porque se ele trai a própria mulher que está deitada na cama dele, quem dirá a mim? Então você precisa, de fato, mudar os seus comportamentos. Então, assim, você precisa organizar a bagunça de dentro. No geral, no todo, sair do fundo do poço é você se dar a oportunidade de organizar a bagunça que está dentro de você. A partir do momento que você organiza essa bagunça que está dentro de você, sua vida ela começa a andar. Você começa a dar pequenos passos. E através desses pequenos passos, dessa nova transformação, aí sim você consegue de fato sair do fundo do poço. Então, assim, controle as suas emoções, esqueça do seu passado, se apegue a algo, aproveite o mínimo que você tem, nem que seja um cafezinho, agradeça sempre. E semeie, irmão, comece a plantar. E a plantar e ajudar pessoas. Você sabe de alguma coisa. Você é um cara inteligente, você sabe de algo. Então pegue essa sua inteligência e agregue na vida de alguém. Porque a partir do momento que você entende que você ajudando um, você dando com uma mão, você recebe com a outra. É fato. Tudo que você faz aqui com a mão esquerda, você recebe com a mão direita. Se você bate com a mão esquerda, a sua mão direita ela vai apanhar, ela vai sofrer as consequências. Então assim, cara, leia bons livros também, isso ajuda muito. Nada Pode Me Ferir foi um livro que me ajudou bastante naquela época. Leia a Bíblia também. Algumas palestras de pessoas que passaram por muita dificuldade, Tiago Brunet, Pablo Marçal. Essa galera me ajudou muito lá atrás. David Leonardo me dava uma esperança. O pastor André Fernandes também vinha sempre com uma palavra de renovo. Isso é muito importante, você precisa se apegar a palavras de renovo. E, cara, outro ponto bom de estar, um lado bom de estar no fundo do poço, é que você vai identificar quem são as pessoas que devem andar com você a partir do momento que você sai dali. Se você anda com as mesmas pessoas que nem te deram o apoio quando você estava no fundo do poço, a probabilidade de você cair novamente é muito alta. Então, assim, se aquela pessoa que estava ao seu lado, quando você estava bem, e quando você caiu no fundo do poço, ela meio que te abandonou, irmão, essa pessoa tem que ser eliminada da sua vida. Pode ser um relacionamento, pode ser um familiar, irmão, elimina, tá? Elimina completamente da sua vida. Você precisa, a partir de hoje, ser um cara transformado. Então você precisa perdoar e transformar. Esquece o que passou, foca no que vem, começa a plantar, a semear e começa a limpar, de fato, toda a sujeira que está dentro de você. Porque a partir daí, eu te garanto, irmão, que se você fizer tudo isso que eu estou te falando, você sai do fundo do poço em 2 meses. Que foi o que aconteceu comigo, que foi o que eu fiz. Tá bom? Valeu e até a próxima.